Olá, como é que vocês estão? Eu sou Branca Frias, psicóloga, neuropsicóloga, e hoje eu tô aqui para a gente refletir, para a gente pensar um pouquinho sobre o suicídio, né? Afinal de contas, estamos em setembro, né? Um mês onde onde a sociedade elencou para se pensar sobre, né? Mas é um aspecto muito delicado, é um aspecto muito importante que não deveria ser só pensado em setembro, só levantado essas questões delicadas em setembro. Mas, de qualquer forma, é um espaço que se abre para as pessoas refletirem e entenderem o quanto está crescendo o índice de suicídios, não só no Brasil, mas no mundo, inclusive em faixa etária de adolescentes, já tem até casos de crianças, né? Então, é um tema muito importante. O suicídio é uma questão muito delicada, porque ela depende de vários fatores. Ela depende dos fatores sociais, dependendo do meio em que você está inserido, as dificuldades que você sofre, né? Depende de fatores genéticos, biológicos, né? Predisposições para desenvolver determinadas doenças, como transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão, né? É, questões hereditárias, né, da família, questões também de doenças como, por exemplo, câncer, doenças terminais, né, que às vezes acabam levando para ideias suicidas. Então, esses são os fatores biológicos e predisponentes genéticos. Os socioculturais, que é onde a gente vive, por exemplo, hoje, né, daqui a alguns anos a gente vai estar falando, nossa, nós passamos por uma situação muito difícil e conseguimos sobreviver, né? Mas hoje estamos passando por uma pandemia. Então temos uma condição socioeconômica, sociocultural que está nos levando a ter, né, episódios de depressão, de ansiedade, de angústia, né? E esses são os fatores que podem ser predisponentes se a pessoa tem uma personalidade, né? Se ela tem uma estrutura psicológica muito rígida para lidar com as situações, né? Então veja, todo esse conjunto de fatores psicológicos, eu no mundo, a sociedade em que eu estou inserida e os fatores biológicos, né, genéticos, tudo isso são fatores predisponentes para levar para o suicídio, né? Em geral, o suicídio, ele não aparece assim, né? Eu durmo legal e acordo com ideias suicidas. Não. Existe uma situação que acaba desencadeando, aliada com a dificuldade psicológica de lidar, imaturidade, né? Pouca habilidade, né? Emocional para lidar com as coisas. Começam a aparecer ideias vagas e com essas ideias uma sensação de alívio, de putz, né? Ah, será que se eu morrer isso tudo acaba? Então, são passos que vão levando para isso. Essas ideias vão aparecendo, tem uma situação que desencadeia, tenho a ideia que vai aparecendo, eu começo a arquitetar situações e a tentativa em si, que pode levar ao sucesso, né, que é a morte, ou a internação. Então, gente, eu acho que é importante a gente pensar no suicida, que ele não é nem um herói e nem um covarde. A gente sempre tem, por conta da nossa sensação de potência e angústia, a gente tem a necessidade de estar julgando as situações. Ah, ele foi covarde, nossa, ele foi muito forte porque eu não teria coragem. Então, o suicida ele não é nem herói e nem covarde. Ele é apenas uma pessoa em desespero que não conseguiu ver uma saída maior. Bom, então acho que é importante a gente pensar quais são os comportamentos de risco, principalmente essa dica é para a família, para pessoas que convivem, porque a família também, além do suicida, ela é extremamente afetada por esse problema, tá? Então, quais são os comportamentos de risco? São tentativas anteriores. O que me dá a dica, né, de que eu
tô com um familiar ou tô com uma pessoa que eu amo muito, que ela está em risco, né? São tentativas anteriores, ser portadora de alguma forma de transtorno mental ou emocional, depressão, dependência química, esquizofrenia, transtorno bipolar, tá? Os fatores em que ela está vivendo, como é que está a vida dela nesse momento, ela está desempregada, né? Ela está tendo que cuidar dos filhos, morreu alguém da família dela muito querido, né? Em que contexto, em que ambiente que ela está vivendo agora, né? Que tipo de doenças físicas, por exemplo, ela pode apresentar, né? Cânceres, tumores, essas doenças AIDS, essas doenças autoimunes que são muito graves. Então, muitas vezes essa situação pode ser um desencadeante, né? Pode ser um fator de risco, né? Vítimas de traumas e de violência física, de abuso físico, né? Crianças, adolescentes, então tudo isso é um indicativo, né? Além de questões psicológicas, né? Como a sensação de culpa o tempo todo, sensação de peso, né? Que a vida das pessoas poderia ter sido melhor sem a presença dela, uso de álcool ou drogas, né? Eu certa vez, infelizmente, eu passei por algumas situações onde eu perdi pacientes, né? Não por falta de tratamento, não por falta de encaminhamento, né? Não é por negligência, não. Mas infelizmente eu passei por isso, né? Adolescentes sob o uso de cocaína, né, em total estado de desespero, apesar de estar acompanhado pelo médico, apesar de ter acompanhamento com a família e com a gente, né, psicólogo, eu já tive isso. Mas houve um caso muito interessante de uma senhora, ela já estava com 50 anos na época, isso já faz um bom tempo. Tinha uma boa família, um bom status social, e ela era uma dependente química, ela estava tendo muitos problemas por conta do vinho, né? A droga de eleição dela era o álcool, o vinho. E ela foi para tratamento à revelia. Era o marido e a filha que obrigaram ela a fazer o tratamento. Mas ela não via, né? Nas sessões, ela trazia essa questão de não ver a vida dela sem o vinho. E ela tinha cindido, ela tinha quebrado, né? Ela não conseguia ver o que ela fazia quando ela estava alcoolizada, né? Então era um processo de negação muito forte. E aí a gente estava trabalhando bastante em termos da psicoterapia, né? Da busca de substituições, que não é só o vinho, uma fonte de satisfação, né? Trabalhando muito junto com a família, até que ela estava levantando dessa depressão, né? Ela estava um pouquinho melhor, não conseguindo ainda ver a vida dela sem o vinho. Até que ela resolve, ela morava, acho que no acima do 10º andar, e ela se atirou, né? Ela não aguentou, ela não deixou bilhete, não deixou aviso da família nenhum. Eu tenho para mim que isso foi uma tentativa arquitetada, né? Não foi uma coisa de impulso, ela havia pensado já muitas vezes, né? Mas é aquilo que a gente faz, a gente tenta cercar de todos os momentos, mas às vezes nem sempre dá certo. Então isso foi uma coisa muito ruim, né, que aconteceu durante o atendimento, né? Inclusive, até é importante a gente deixar claro que usuários de álcool e outras drogas, eles têm 6 vezes maiores chances de tentativas de suicídio com resultado, né, de morte do que outros tipos de transtorno, por exemplo, transtorno emocional, né, esquizofrenia e tal. Então, é uma questão aí para a gente ficar de olho, tá? Como o tema é muito importante, né, eu fui fazendo algumas anotações para a gente não perder nada, porque eu acho que a informação é a melhor arma para a gente lidar com uma questão tão delicada, né? É claro a gente perceber, né, e principalmente quando vocês estiverem com alguém
que está sofrendo, que naquele momento está desesperado, que está querendo morrer, que não está legal, vocês terem em mente que essas ideias é um período transitório. Ela pode durar dias, pode durar alguns minutos, pode durar algumas horas, e é importante a gente ter essa sensação, né, ter essa percepção, né, não sensação, porque isso nos dá tempo para a gente agir, para a gente ajudar quem está do nosso lado, né? A gente tem entender que isso tem esse momento, vai ter o pico, né, que é em cima da montanhinha, mas que isso depois vai ceder. Mas este ceder não significa que tudo acabou. Isso só nos dá tempo hábil da gente agir e buscar ajuda ou ajudar da melhor forma possível a nossa pessoa que está ali do lado sofrendo, né? Bom, eu queria falar um pouquinho, né? Eu acho que tem muito mito, como toda doença controversa, como todo transtorno ligado às emoções é cheio de mitos, né? De tabus. Então eu queria falar um pouquinho sobre os mitos, né? E aí vocês vão primeiro me dar a resposta, depois eu respondo. Então vamos lá. Mito. A pessoa suicida, realmente ela está decidida a morrer ou ela só quer chamar atenção? O que vocês acham disso? Ela só quer chamar atenção ou realmente ela está decidida a morrer? Ok. Nem sempre. Nem sempre a pessoa que está avisando, ela quer morrer, né? Mas a gente deve levar em consideração sim. Muitas vezes, né, existe uma coisa chamada transtorno borderline, que são pessoas que ameaçam muito, que fazem, né, que têm esses comportamentos muito assim extremistas e que acabam gerando um cansaço emocional na família. E às vezes a família acaba acreditando que aquilo é um blefe, que ela não vai fazer isso, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque até esses casos onde eu percebo que as pessoas que está atuando, né, em geral são pessoas que têm uma estrutura de personalidade muito rígida e uma imaturidade muito forte, que faz com que elas não consigam, né, lidar favoravelmente com as situações. Então elas tendem sempre ao desespero. Elas foram frustradas, elas não conseguem ver uma luz no fim do túnel e aí elas acabam indo para a impulsividade e agem impulsivamente. Em muitos casos não existe essa arquitetura, tá? Mas por trás desta impulsividade existe uma pessoa extremamente desesperada que não necessariamente ela queria morrer. Às vezes ela só quer pedir ajuda. Às vezes ela só está angustiada porque ela não consegue sair da situação em que ela se encontra. Mas é o que eu brinco às vezes, o banquinho pode virar. E uma tentativa que ela não queria acaba acontecendo por negligência ou por falta de escuta de quem está do lado. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, nem sempre quem fala, quem avisa, quer chamar atenção. Muitas vezes, essa pessoa ela quer preparar a família. Ela já está com a coisa tão arquitetada que ela quer preparar a família. Então, ela já está avisando, né? Ela já está dando mostras. Olha, vai se acostumando a ficar sem mim, né? É importante a gente ter claro que o suicídio ele pode ser prevenido e não previsto. Acho que é muito claro a gente ter isso em mente. Eu posso prevenir o suicídio, mas não prever, que foi o que eu falei anteriormente com os pacientes que eu atendi, portadores de dependência química em alto grau, né? A gente tem todo um esquema, a gente monta todo um esquema, mas nem sempre esse esquema ele dá certo, né? Então, uma vez que ele pode ser prevenido e não previsto, em geral, né, ele foi ou é uma ideia que foi planejada mais de uma vez, tá? Então, fiquem sempre atentos às pessoas que ameaçam suicídio. Não entrem no rótulo de que é blefe, ela só está fazendo para chamar atenção. O próximo mito?
Quem já tentou suicídio antes, corre o risco de fazer de novo? Sim ou não? Para você isso é um fato ou é um mito? Pensou? Então vamos lá. A resposta é sim. Ela pode tentar de novo, sim. Nós temos que pensar o seguinte: não é porque essa pessoa tentou o suicídio que o problema acabou. Que tentou o suicídio e não deu certo, que as coisas se resolveram. Não. Ela continua a mesma pessoa, a situação continua a mesma. A única coisa que foi barrada foi essa tentativa dela, que por um tempo pode lhe dar uma falsa sensação de alívio, porque ela está sendo cuidada para as pessoas. Mas isso não significa que ao voltar à vida normal, ela vai... essas ideias vão se remitir e a gente pode dizer que ela está curada, né? Muitas vezes, né, a gente sempre tem medo que quando a pessoa melhora, é quando ela começa a ter forças para cometer o ato. Então, por exemplo, se ela está numa crise depressiva muito profunda, ela não tem energia para fazer nada, né? Vocês conhecem casos de depressão onde a pessoa não consegue levantar da cama, ela não consegue trabalhar, ela não come, ela não toma banho, ela não cuida dela. Essa pessoa não vai ter força para se matar. Agora, quando ela melhora um pouquinho desse quadro e ela já tem essas ideias antigas, pregressas, isso pode ser um momento de perigo. Então, sempre depois que essa pessoa tentou, naquelas semanas, a gente tem que tomar um cuidado maior, porque ela está muito mais vulnerável. Se, por exemplo, ela foi internada, ela tentou suicídio e ela foi encaminhada para o hospital e ela foi internada. Após a alta, o fato de receber a alta médica não significa que ela está curada, não. Ela vai sair em estado melhorado, mas não curado, né? Nos transtornos mentais, quando a gente dá alta, né, em um hospital psiquiátrico, eu já trabalhei muitos anos, sempre é uma alta melhorada, não uma alta curada. Porque ninguém sai curado de um hospital psiquiátrico. Porque as doenças, os transtornos emocionais e mentais, eles não têm cura. São doenças crônicas, né? Que vão deixando de evoluir. Então, o fato dela sair da internação de um hospital não significa que ela esteja curada. Ela está melhorada. Então, aí ela deve ser observada com mais critério, né? Para você pensar, para você ficar tranquilo em relação se essa pessoa não vai tentar mais suicídio, demora um bom tempo, né? É acompanhado com o médico, é acompanhado com o terapeuta, é acompanhado com o dia a dia dela, que vai te dar, talvez, essa certeza de que ela já tenha passado por isso, tá? Então, sim, quem já tentou suicídio antes pode tentar novamente e logo após a tentativa é um momento perigoso. Vamos para um outro mito, né? Fazer isso que a gente está falando agora, existia o mês de setembro, a imprensa, os profissionais, todo mundo está divulgando, está falando sobre suicídio, é uma coisa perigosa? Isso pode fazer as pessoas cometerem suicídio? O que vocês acham? Isso é um mito ou é um fato? Falar sobre suicídio, divulgar sobre a importância desse transtorno, pode ser perigoso? Pode contaminar, contagiar emocionalmente as pessoas? O que vocês acham? Dá uma pensadinha aí. Não, né? Não. Falar sobre ainda é o melhor remédio. Eliminar os tabus ainda é o melhor remédio, né? Então, é muito importante esse trabalho de divulgação, de conscientização, né? Eu tenho vários colegas que estão colocando no Instagram, no Facebook, as estatísticas, né? Eu não quero falar sobre isso aqui, porque eu acho que não faz sentido nesse momento, mas as estatísticas são altas, né? As idades cada vez mais baixas, né? Teve até
uma série, né, na Netflix que falou sobre isso, suicídio de adolescente. Então, a informação é sempre o melhor remédio. Agora, veja, a informação não significa que as pessoas estão informadas, né? Haja visto tanta coisa que acontece aí, que a gente vê as pessoas cometendo os mesmos erros. Mas ainda é o melhor caminho. Se divulgar, se quebrar o tabu. Dentro do transtorno mental, infelizmente, ainda existe muito tabu, existe muito preconceito. E só falando sobre é que a gente vai quebrar isso. Bom, vamos para outro mito? Sempre que ocorre suicídio, a culpa é da família? O que vocês acham, hein? Sim ou não? A família é sempre a culpada? Pensa aí. Respondeu? Você acha que sim? Não. A família é um dos fatores. Como eu disse lá no comecinho, né? O suicídio, ele é multifatorial. É lógico, se existe uma família disfuncional, se existe uma família sem afeto, se existe abuso dentro dessa família, é lógico que ela vai ser um fator desencadeante muito forte para quem já tem essa predisposição para desenvolver isso. Mas a família não é a única culpada. Aliás, né, é um trabalho que a gente tem que cuidar muito também, né, nós, os profissionais de saúde, da família, porque a família também é intensamente machucada, porque gera sensações de culpa, de impotência, né, de intranquilidade, de desespero, né? Eu atendi há uns anos atrás a família inteira que tinha sido afetada pelo suicídio de um filho, né? O rapaz era policial, tranquilo, sem nenhum problema, sempre de bem com a vida, morava com a mãe, com a irmã, com os irmãos, uma coisa tranquila. De repente ele começou a organizar a vida dele. Então ele organizou papel, ele transferiu, ele tinha carro, tinha moto, ele foi transferindo as coisas, avisava a família, assim, estava meio cansado, que estava meio desanimado, mas nada que chamasse a atenção de ninguém. De repente ele, como era policial, ele tinha a arma, ele resolveu se matar dentro de casa com um tiro. Vocês imaginam como é que ficou essa família? A culpa que essa família carregou por não ter percebido as evidências. Quais eram as evidências, né? A olhos nus. Que ele estava cansado, que ele estava meio desanimado, que ele não saía com os amigos como estava antes. Mas a família se deparou, né, quando foi olhar, mexer nas coisas dele, ela se deparou que ele tinha já há muito tempo premeditado isso. Ele deixou toda a documentação regularizada, ele organizou toda a vida dele, ele fez um inventário de coisas, o que era para dar para alguém, que não era. Mas a família só achou isso depois da morte dele. E a família se sentia extremamente culpada por ter deixado aquilo acontecer. Então veja, como é uma situação delicada, né? Era uma família funcional, né? A mãe era separada do pai, mas eles se organizaram bem dentro dos seus papéis, tinham um relacionamento muito bom entre os irmãos, entre a mãe, né? Esse rapaz namorava, estava bem, né? Tinha um trabalho de estresse intenso? Tinha, né? Ele trabalhava era policial, então ele trabalhava com a parte feia, mas acabou, já fazia um bom tempo que ele estava dentro disso. Então, aparentemente, não tinha nada que justificasse. E a família começou a se culpar por isso. A família adoeceu. E aí cada um deles teve que ser encaminhado para médicos e para psicólogos, porque eles não estavam conseguindo lidar com isso. Então eu acho que é muito importante nós atentarmos para a família, para os sentimentos que geram tal atitude na família. Inclusive as tentativas frustradas, né, de suicídio. A família se cansa,
A família se sente impotente, ela faz, ela paga o tratamento, ela vai, mas né, ela tenta mudar, mas não melhora. Então a família, ela fica tão adoecida quanto o suicida em si. Então a gente tem que ter um olhar também com muita atenção para esse pessoal que cerca os nossos pacientes, tá bom? Bom, tem outro mito aí, que esse é muito importante, né? Quem quer se matar não avisa, apenas faz. Ah, se o cara quer morrer, o resto é tudo frescura. Dá um tanque para ela. Ah, vai trabalhar que isso passa. O que vocês acham disso? Isso é um mito ou é uma verdade? Não, não. Quem quer se matar, às vezes avisa, às vezes não avisa. Depende muito do contexto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Às vezes o desespero é tão grande que ele fez pelo impulso. Às vezes não. Às vezes ele está pedindo ajuda para tirar aquela angústia dele, né? Então, tomar muito cuidado. Quem quer se matar, às vezes se mata avisando ou não avisando. O que deixa, às vezes, a gente meio confuso é porque existe, né, todo suicida, ele tem o que a gente chama de uma ambivalência entre o viver e morrer. Ele quer muito viver, mas ele quer viver sem angústia. Mas por outro lado, ele não aguenta essa angústia. Ele acha que a vida é incompatível com essa angústia, então ele quer morrer. Ele até aceita se lançar para uma coisa desconhecida para aliviar, para aplacar essa angústia dele. Então, esta ambivalência que a pessoa tem, né, e que pode nos ajudar, no sentido de nós que estamos do lado, né, para prevenir, às vezes é vista como frescura, né, como manipulação, e isso acontece, tá? Então, vamos tomar cuidado. Quem quer se matar pode avisar ou não. Vamos ficar atento às evidências, se a pessoa der, tá? Bom, eu acho que, né, a gente ficar falando muito também acaba ficando cansativo. Então, eu só queria estar dando um fechamento, né, nesse papo nosso, porque é um problema muito grave que tem que ser, sim, discutido, mas não só nos setembros. Temos que fazer os janeiros, os fevereiros, ele tem que estar sempre em nossa mente. As políticas públicas, os conselhos regionais devem criar mecanismos, devem criar treinamentos para capacitar cada vez mais os profissionais de saúde a identificarem casos de suicida, né? Eu presenciei algumas situações onde o paciente foi muito mal trabalhado, onde foi muito mal encaminhado, e eu acho que precisa-se ter uma atenção muito maior em relação a esse aspecto, né? Treinamentos, conhecimentos, deve-se falar sim, as pessoas todas devem ser capacitadas para prevenir, tá? Não evitar, como eu já falei anteriormente, mas prevenir, né? Prevenir já é uma grande coisa. Então, não evite o assunto. Converse, pergunte. Se você está com alguém com essas ideações suicidas, conversa com ele, pergunta. Se está com vontade de morrer, não tenha medo do tema, né? E depois vá buscar ajuda com profissionais capacitados. Hoje a psicologia está bastante aí no contexto com as pessoas, né? Os psicólogos estão muito abertos para orientação, tem muitas lives a respeito, então busque ajuda, porque vale a pena você ajudar quem está do teu lado. Você vai ver que vai ter bons resultados, tá bom? Então, orientação, ajuda e compaixão, ok? Vamos lá e vamos continuar vivendo. Deixem aí
Aproveitem para me seguir no Instagram, me sigam no meu canal do YouTube, deixem suas perguntas, né? No Facebook eu também tenho uma página, deixem suas perguntas, eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Um abraço muito grande a vocês e muita saúde mental.